Moraes briga com o general, falseou a verdade na Polícia Federal, está falseando aqui. Mentindo, né? Porque o cara é polido, né? Ele tem uma dialética polida, né? Aí, olha só o que eu achei engraçado nisso aqui. Porque o UOL, né? O site UOL, ele coloca como golpe tudo, cara. Tudo. Tudo ele coloca golpe. Aí tem aqui essa linha, ó. Reunião sobre golpe foi confirmada. Foi confirmado o quê, cara? Sobre o golpe. Se o cara disse que a reunião, Fábio, ela foi feita para discutir uma possível GLO, certo? Um estado de sítio ou artigo 142. Onde isso é crime, Fábio? Onde é que Bolsonaro quis sair das 4 linhas da Constituição? Foi falado até que o Freire Gomes teria dado voz de prisão ao Bolsonaro, né? Teria dado voz de prisão ao Bolsonaro nesta reunião que teve para se tratar de Constituição, para se tratar de uma GLO, né? Garantia da lei e da ordem, cara. É algo constitucional. O Bolsonaro sempre lutou dentro das 4 linhas da Constituição. Então, o Bolsonaro dá bronca no advogado e fala assim: ó, o senhor está interrompendo demais. O senhor está defendendo demais o seu assistido. O advogado já não pode mais fazer o seu trabalho. Não transforme o meu tribunal num circo, foi o que o Moraes falou pro advogado. Porque o cara estava todo o tempo instruindo o seu assistido, o seu cliente, que ele tem que defender, a prerrogativa do advogado é defender, e ele não pode fazer isso porque o Deus do Monte Olimpo queria que o advogado ficasse quietinho e que o Freire Gomes entregasse a cabeça de Bolsonaro. Ao contrário de Mauro Cid, que não aguentou a pressão, Freire Gomes foi até o final, Fábio. Cara, mas a gente vê, né? O Mauro Cid, né? Ele fez 9 delações. É tipo assim, faz a primeira, não gostei não, fala de novo. Melhorou um pouquinho, fala mais agora, acrescenta aquele negócio. Aí tá melhorando. Faz a quarta. Aí, ó, tá indo no caminho de ser a quinta, sexta, 8. Cara, tá faltando só um pouquinho. Falou do golpe, agora valeu. Grava essa aí, só a nona, o resto joga no lixo. É a mesma coisa, cara. Você vê que é a pressão, né, para falar aquilo que ele quer ouvir. Então, o ditador, ele ficou brabo porque o general falou o que aconteceu e ele queria que ele falasse o que ele gostaria de ouvir, né? Não é o que aconteceu. Você tem que falar que foi golpe. Você tem que falar. Aí você vê, né? GLO. O próprio nome já diz que não é golpe. Garantia de lei e ordem. Então, se é uma garantia da lei, não tem como ser golpe. É garantia da lei. É garantia da ordem. Então, não existe golpe. Mas o problema aqui, Mário, é que nunca existiu golpe, né? E todos nós sabemos disso. O Alexandre de Moraes sabe, todo mundo sabe que nunca existiu golpe. Então, esse aí é o teatro para que ele consiga enganar o exterior e muitas pessoas no Brasil. Então, eles precisam esconder, né? Não pode ser gravado. Aí ele arrumou uma desculpa. Não pode ser. Olha só a desculpa. Não pode ser gravado para que as outras testemunhas. Mas peraí, as pessoas estão escrevendo e estão espalhando da mesma maneira. A única diferença é que nós temos os scripts, nós não temos o vídeo. Mas é a mesma coisa. Não pode ser gravado. É mais uma ilegalidade de muitas ilegalidades que têm sido feitas no Brasil. É mais uma ilegalidade. Então, ele é aquela coisa, né? Toda vez que sai um áudio, bomba. Toda vez que sai um vídeo, bomba. Toda vez que é qualquer coisa bomba, a gente assiste e fala, não, cara, na verdade isso aí inocenta o Bolsonaro. Mais uma vez, né? Ele falou, e sem dizer que o Alexandre de Moraes disse que você não pode fazer isso no meu tribunal. Então ele confessou aquilo que todo mundo sabe, que o tribunal é dele. Quem manda é ele, o relator é ele, o advogado é ele, a vítima é ele, o policial é ele manda, a democracia é ele, entendeu? Então ele confessa aí mais uma vez aquilo que a gente já falava há muito tempo, isso aí não é um tribunal, é um tribunal de exceção,
e o dono do tribunal é o Alexandre de Moraes, que também é o dono da Constituição. Ele faz a Constituição de acordo com o que ele gosta, né? Então, cara, não, isso aí é o que nós esperávamos. Nós todos já sabíamos que não tinha nada de golpe, né? Então, isso aí é o que a gente sabia que ia acontecer. Agora, o que vai mudar? O que vai mudar? Nada. O Alexandre de Moraes ele vai jogar esse testemunho no lixo e vai dizer que o cara mentiu e ele vai continuar brigando para que as coisas continuem para tentar prender o presidente Bolsonaro. Essa é a jogada que ele vai tentar fazer, cara. Exatamente, Fábio. O interessante é que tanto a imprensa quanto... alguém tá mentindo nessa história, né? Porque teve lá, acho que da Marinha, né? Foi o superior da Marinha que falou que o Freire Gomes tinha dado voz de prisão ao Bolsonaro. Né? Eu não sei se esses caras estão recebendo o mesmo treinamento contra a tortura. Né? Eu não sei se esses caras estão recebendo o mesmo tratamento, porque assim, tem uns caras que cedem tão fácil pro Moraes que eu fico abismado. Eu falo assim, que treinamento é esse contra tortura psicológica que esses caras passam? Porque eles têm que aguentar todo tipo de pressão. Né? Você vê, o Freire Gomes, ele teve culhão até o final. Até o final o cara foi ali incisivo nas suas colocações. E ainda o Moraes chega, Fábio, e fala assim, ó, pense bem. Foi isso que ele falou. Você leu a matéria. Pense bem no que você vai falar. Ou seja, nos próximos passos. Tá vendo o Braga Neto? Tá vendo o Braga Neto? Né? Braga Neto é general de alta patente, respeitadíssimo no exército, olha o que eu fiz. Tá lá preso. Pense bem no que você vai falar. Por isso que ele ficou nervoso, Fábio. Porque o cara não arregou pra ele. O cara não chorou no depoimento. Como o Mauro Cid fez. Cara, eu fiquei assim, abismado quando eu vi o Mauro Cid chorando, bicho. Eu falei, caramba, o cara tá chorando na frente do cara, tá mostrando fraqueza na frente do inimigo. Qual foi o treinamento que esse cara recebeu? Como o presidente Bolsonaro confiou numa pessoa assim plenamente colocada do lado? Então, você vê, aí falaram assim, o cara deu voz de prisão ao Bolsonaro. Na verdade, o que o Freire Gomes falou, e ele falou no depoimento, o que ele falou pro Bolsonaro foi, capitão, a gente só não pode sair das 4 linhas da Constituição, porque senão o senhor pode ser enquadrado. Foi isso que ele falou. E aí o senhor não vai ter apoio das Forças Armadas. Ou seja, as Forças Armadas até estavam dando apoio ao Bolsonaro, se Bolsonaro quisesse pedir uma GLO, só que aí precisaria do Congresso. Cara, tem vários fatores burocráticos. Que golpe é esse, Fábio? Que golpe é esse, minha gente do chat? Não existe golpe. E essa farsa tem que ser anulada. E isso teria que ser... Se o Brasil fosse um país sério, isso já teria sido anulado há muito tempo, porque isso verdadeiramente é uma farsa. Veja bem, Fábio, aconteceu isso aqui também. Eu sempre erro a tela. Ex-comandante do Exército não confirma Felipe Martins em reunião de suposto golpe. Denúncia da PGR afirma que o ex-assessor da presidência esteve em encontro na Alvorada e apresentou decreto de ruptura institucional. E aí o ex-comandante falou, ó, eu não vi Felipe Martins lá, não. Eu não sei de onde que saiu isso aí, porque eu não vi. Eu tava lá, eu tava na reunião, a gente conversou isso, conversou aquilo, e eu não vi o Felipe Martins. E mais uma narrativa falsa do faraó cai por terra, Fábio. E aí? Vai continuar com essa mentira, Fábio? É como você disse, né? Nada vai mudar. O Brasil tá vendo que isso tudo é um circo, é uma palhaçada, mas tudo vai continuar na mesma, né? Eles vão continuar 14 vezes mais. Já viu essa matéria? Eles estão correndo 14 vezes mais do que na época da Lava Jato para prender o mais rápido possível o Bolsonaro. Fábio. A jogada é exatamente essa. Né? A jogada é... Entendeu? Ele recebeu uma ordem, né? A ordem é prender o Bolsonaro. Né? Essa é a ordem que eles receberam. E a questão é, né, o que vai ser feito, né? O que vai ser feito? Eles conseguirão prender o Bolsonaro? O que vai acontecer? Porque, cara, o que ele quer é isso. Né? Ele quer prender o Bolsonaro. Ele recebeu uma ordem, a ordem é prender o Bolsonaro, missão dada, missão cumprida,
E ele vai fazer de tudo. Ele só não prende o Bolsonaro ainda porque ele precisa tentar enganar o mundo. O mundo precisa ser enganado de que tudo que está sendo feito com Bolsonaro é justiça, que ele teve a defesa, ampla defesa. Então ele tem que criar todas essas mentiras, forçar, ameaçar testemunhas para que possa continuar esse teatro do golpe da Disney. Então esse que é o grande problema, cara. E o povo brasileiro, nós precisamos compartilhar os vídeos, nós precisamos alcançar, porque tem muita gente que dorme no Brasil ainda, não estão vendo isso. E entendeu? O plano deles é alcançar essas pessoas para tentar destruir o bolsonarismo, mas sabe que não vai destruir, cara. Tentaram fazer isso aqui nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump cresceu cada vez mais, o trumpismo ficou cada vez mais forte. Então essa ideia aí vai ser a mesma coisa, entendeu? O bolsonarismo vai ficar cada vez mais forte. Tenho falado para as pessoas quase todos os dias que 2026 será a eleição da nossa vida, será a eleição mais importante da vida de cada um de nós que aqui está. Entendeu? É uma coisa assim de... Cara, é a eleição de todos os tempos, vai ser 2026, porque nós poderemos mudar tudo isso. É difícil, mas é possível se o povo realmente desperta e entende o problema que o Brasil está enfrentando agora, né? Se você vê o que está acontecendo essa semana, cara, com a tentativa de prender o Bolsonaro, com as mentiras, as ameaças, e aí você vê a aproximação do Lula com a China, tudo isso, cara, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que a gente precisa aí realmente prestar atenção, né? Mas eles querem prender o Bolsonaro. Essa é a missão deles. Exatamente. Eu falei no último vídeo que eu trouxe, Fábio, que o desespero deles é o Bolsonaro voltar à presidência da República. Eu tenho três candidatos, eu não sei se são os mesmos que o seu. É o Jair, o Messias ou o Bolsonaro. Eu tenho esses três candidatos, entendeu? O público do chat também são esses três candidatos. Então a gente tem muita escolha aí. Tem três candidatos: Jair, Messias ou Bolsonaro. Bom, se o Bolsonaro não ficar elegível, ele vai ter que indicar alguém. Aí eu fiquei aqui com os meus botões. Veja se eu estou viajando. Ele coloca lá uma chapa Tarcísio Michele. Vamos supor. Ele coloca uma chapa Tarcísio e Michele. Vocês colocam aí do chat, vocês colocam a chapa ideal para vocês. Vocês gostariam, tá? Mas aqui é Tarcísio e Michele. Há uma possibilidade grande do Bolsonaro voltar para o governo mesmo assim. Porque Tarcísio poderia indicar o Bolsonaro a ministro-chefe da Casa Civil, a ministro da Justiça ou ministro da Defesa. Qualquer um desses cargos, Bolsonaro teria acesso às caixas pretas do PT. O pau ia comer, o pau vai comer, Fábio. É o que eu tô dizendo para vocês. O desespero deles é que Bolsonaro não morreu na cirurgia. Ele não morreu. Ele tá vivo. Ele tá forte. Ele tá indo em passeatas. Ele está fazendo política. Ele diz que não vai retroceder. Se prenderem ele, vai morrer dentro da cadeia. Foi isso que ele falou. E ainda tem cara que tem coragem de falar que esse cara é frouxo, Fábio. Esse cara poderia viver com os seus milhões aí na América. Aí nos Estados Unidos. Do lado do amigo dele, Donald Trump. Ele poderia viver aí muito bem com a sua família, levar a sua filha, a Laurinha, levar a sua esposa. O bicho é doido, Fábio. Ele coloca a esposa dele dentro da política. E aí tem intergaláctico vagabundo que fala que um cara desse é frouxo, que o cara abandonou o Brasil, que o cara abandonou seus princípios. E o cara é aberto de cima a baixo aqui para fazer uma cirurgia, fica 12 horas numa cirurgia, na 7ª cirurgia, depois de um atentado, o cara volta e fala assim: eu ainda vou continuar, tá ok? Vou morrer aqui, ó, dentro da política, dentro do Brasil. E aí, Fábio, o que dizer sobre uma perseguição dessa? É desespero ou não é? Os caras estão com medo ou não estão do Bolsonaro voltar para o governo, direto ou indiretamente? Mas o Bolsonaro vai voltar de qualquer jeito, né? Direto ou indiretamente, né? Mesmo se o Bolsonaro for preso, ele vai voltar indiretamente. E por isso faz essa campanha da eleição a mais importante de toda a nossa vida, né? Porque se o Bolsonaro não estiver na eleição, né? Porque se o Bolsonaro estiver na eleição, o Bolsonaro vai ganhar do Lula.
provavelmente o Lula... existe uma possibilidade do Lula pular fora dessa campanha se ele estiver derretendo das maneiras que está, né? Se a gente continuar trabalhando, mostrando essa questão do INSS, o Lula certamente vai estar tão destruído que ele pode pular do barco e tentar colocar um Haddad como a terceira via, né? O Haddad, ele vai encaixar como esquerdista, comunista, / terceira via. E aí vai ser o Bolsonaro. Se não for o Bolsonaro como candidato à presidência, é porque o Bolsonaro vai estar preso. É a única forma de não ser o Bolsonaro. A única forma de tirar o Bolsonaro é se prenderem o Bolsonaro. E se prenderem o Bolsonaro, mais uma vez, a gente cai no mesmo jogo de que 2026 será a eleição mais importante, porque o presidente será indicado pelo Bolsonaro, que também fará uma anistia para, no caso, se o Bolsonaro e as pessoas do dia 8 que estiverem presas. Aí você fala, mas a anistia não vai passar. É diferente porque se a gente colocar a maioria dos senadores, colocar os 30 senadores que a gente tem condições de colocar, aí nós poderemos impeachment um juiz da Suprema Corte. E nenhum juiz da Suprema Corte é maluco de, depois de impeachment um, ou termos a maioria, de barrar uma lei da anistia feita por um presidente para as pessoas presas no dia 8. Então, o que vai acontecer é que, mais uma vez, cara, a gente pode rodear, e no final do dia, a gente chega nas eleições mais importantes da história do Brasil, né, que vai ser 2026. Ou, se o Bolsonaro ganha, a gente tem que botar a maioria do lado dele para ele bucalizar o Brasil. Se Bolsonaro não estiver presente, vai ter que ser o indicado do Bolsonaro para que a gente possa soltar todo mundo preso do dia 8 e impeachment um juiz. Lembrando que nós teremos aí a chance de botar 4, 5 juízes na Suprema Corte, mudar a Suprema Corte totalmente. Ou seja, cara, eu olho para o Brasil e olho que existe uma esperança, tem uma luz, cara, atrás do túnel. Mas cada pessoa no Brasil, cada um de nós aqui que carregamos o Brasil nas costas, a gente precisa começar a trabalhar, é o trabalho de formiga, vai ser um trabalho difícil para todo mundo, a gente precisa ter mais fiscais, nós precisamos ter mais mesários, nós precisamos ir mais às ruas, compartilhar mais os vídeos, crescer os canais, por isso o seu canal precisa chegar aí a 500 mil inscritos para ajudar a chegar a mais pessoas, mas as pessoas têm que se preparar para essa grande eleição, cara, que vai ser a eleição mais importante da história. Então vai ser uma eleição de muito sacrifício e as coisas podem piorar para melhorar, né? Porque as coisas até 2026 podem piorar muito, mas aí nós teremos a chance de mudar o jogo, de virar o jogo. Eu acho que essa é a importância que a gente precisa ver agora no nosso Brasil. As pessoas precisam ver as possibilidades à frente. Nós temos... O desenho está feito, é só as pessoas observarem. Essas são as possibilidades do que vai acontecer no futuro. Entendeu? Possibilidades estão aí. E nós temos em nossas mãos a chance de virar esse jogo, cara. E está nas nossas mãos. Olha que os Estados Unidos nós conseguimos virar aqui depois de muita dificuldade. Entendeu? Cara, o morto do Biden, a gente sabe que o Biden não estava governando, era um sistema que estava governando, mas, cara, o povo conseguiu, cara, com muita luta, com muitos fiscais. Na Espanha, na Argentina foi a mesma coisa, muitos fiscais conseguiram virar o jogo. No Brasil é a mesma coisa, a gente vai conseguir. Agora a pessoa tem que acreditar, tem que lutar, vai ser muito sacrifício e vai ter que carregar o Brasil nas costas, o que a gente sempre faz, a direita carrega o Brasil nas costas. A gente tem que observar isso. O que o povo tem que entender, e você falou muito bem isso, concordo com você, não existe um Bukele no Brasil, tá bom? Bukele é de El Salvador. Ele é um exemplo do que pode se fazer quando tem um Congresso nas mãos, quando tem um STF ao seu lado, ao lado da justiça, né? Não ao seu lado, ao lado da justiça, contra bandidos, contra bandidagens, contra terroristas. Ele é um exemplo do que se pode fazer se a gente modificar em 2026, não é isso? O próprio Bolsonaro disse, me dê 50% do Congresso, 50% do Senado, e eu mudo esse Brasil. Mas não vai demorar não, vai ser rápido. É só ter 50% do Congresso Nacional, né? Todo o Congresso, 50% ao lado da justiça, ao lado de nós que somos pessoas de bem. E aí o Brasil muda. A gente não precisa de um Bukele. A gente precisa do líder da direita, que é Bolsonaro à frente.
Tem gente até dizendo que líder é o novo nome da direita. O Nicolas é o novo líder da direita, é o novo nome da direita. Nicolas ainda é um nenê, como diz o inelegível Pablo Farsal. Nicolas é um nenê. Nicolas tem que aprender muito ainda. Nicolas ainda tá dando umas pisadas na bola ainda, principalmente com o Bolsonaro. Ele tem que aprender muito ainda. Ele ainda tá nas fraldas. Pode ser um cara que fala muito bem. Pode ser um cara que articula muito bem. Mas algumas atitudes do Nicolas ainda mostram que ele tá muito neném ainda na política. Ele tem que aprender o jogo. E Bolsonaro tá na política o suficiente para saber o jogo. E outra coisa, vocês lembram da foto do Trump? A gente mostrou há pouco tempo atrás. O primeiro mandato de Trump, Trump estava sorridente, feliz, primeiro mandato, ele não sabia o que vinha pela frente, não podia imaginar. Quando ele chegou lá, ele viu, apanhou praticamente todo dia, do começo da sua candidatura até o final do seu governo, e depois do seu governo tentaram prender ele, quando ele não era mais presidente, e aí o Trump volta. O povo entendeu, o povo dos Estados Unidos entendeu a jogada. O Trump voltou com a sobrancelha arqueada. Voltou com aquela expressão de tô chegando, tô de olho, tô sabendo, agora eu sei jogar. Agora eu sei qual que é a peça que eu vou mexer do tabuleiro. E é exatamente isso que Bolsonaro vai fazer em 2026. E a gente precisa do Bolsonaro. Não adianta querer levantar ninguém. Terceira via nenhuma vai vingar no Brasil. O Brasil está polarizado. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Não tem outro nome. Vocês estão entendendo? Se o Lula cogitou, o Fábio, esses dias do Lula indicar o Haddad. Maravilha, eu tô fazendo campanha já. Eu já tô fazendo campanha. Haddad 2026. Porque isso seria maravilhoso. O Haddad vir como candidato novamente. Porque ele perdeu lá para Bolsonaro e vai perder novamente. Sabe? E o Bolsonaro volta com outra mentalidade. Ele mesmo disse, não vou colocar mais oficiais do Exército dentro de ministérios. Vai ser somente pessoas técnicas. A gente vai mudar o Brasil, mas eu preciso de 50% do Congresso, 50% do Senado, Fábio. Existe uma possibilidade do Haddad acabar sendo uma escolha também da Globo, né? A gente não sabe. Eu acho que no momento atual, o esquema da geopolítica, se a gente observa a geopolítica hoje no Brasil, é que a Globo, eu falo muito lá no meu canal que se as pessoas começarem a observar a Globo, muitas pessoas dizem que a Globo está falindo, que a Globo está fechando. Isso aí é um erro da direita dizer isso, porque isso não é verdade. A Globo continua fortíssima e a Globo continua enganando um monte de gente. E a Globo é um dos maiores meios de comunicação do mundo, não é do Brasil, do mundo. E eles continuam enganando milhares e milhares de pessoas todos os dias. Você vai em praças de alimentação, você vai em escritórios médicos, tudo quanto é lugar, a televisão é ligada na Globo. A Globo é muito ruim na política, né? Globo News, ninguém assiste aquela bosta. Mas as novelas, o Jornal Nacional, todas essas coisas as pessoas assistem. Mas a Globo, se o Lula é racista, a Globo passa pano. Se Lula é misógino, a Globo passa pano. Se Lula está roubando as pessoas do INSS, a Globo está preocupada com a imagem do Lula. Mas se Lula se aproxima à Rússia, à China e ao Maduro, aí a Globo ataca o Lula. Então você vê claramente que a única coisa que a Globo faz é fazer com que o Lula não traga o comunismo para o Brasil. Ou seja, eles querem mandar no Brasil. Eles não querem que a China... Por exemplo, você vê, a Globo atacou o Lula por querer trazer ao Brasil a China para intervir nas eleições, né? Porque não é outra... A palavra certa é essa. Os Estados Unidos, com o USAID, eles interviram nas eleições e agora não tem mais, porque o Trump cortou a perna deles. Então o Lula precisa de uma ajuda. E quem é que vai ajudar o Lula a intervir nas eleições? Seria, no caso, a China, trazer um chinês para o Brasil para que o chinês faça isso. Só, cara, que a Globo não quer o chinês. Por que a Globo não quer? Porque é aquela briga de que, olha, quem vai censurar sou eu. A Globo quer censurar, mas quem censura é a Globo. A Globo não quer permitir que a China censure, entendeu? Então existe essa briga.
Você pode observar, vocês que estão inscritos no canal, observe isso. A Globo apoia o Lula sempre até que o Lula se aproxime. Rússia, China, Maduro, aí a Globo bate no Lula. Aí a Globo vai pra cima com tudo. Todos os jornalistas da Globo atacam. Parece que eles têm, né? Na minha opinião, nenhum jornalista da Globo tem opinião própria. Eles falam o que eles são ordenados a dizer, né? Todos têm que dizer extrema-direita. Todos. Não, eles têm um ponto no. Não sei se você reparou. Né? Tem que falar isso, fala isso. Então, fala golpe. Golpe, extrema-direita. Vocês têm que falar isso. Então, o golpe da GLO, golpe do 142. Exato. E todos falam a mesma coisa. Você não tem uma divergência entre eles. Todos, por exemplo, é o momento de elogiar o Lula. Todos elogiam o Lula. Aí, por exemplo, agora é momento de atacar o Lula. Todos atacaram o Lula. É o momento de atacar a Janja. Todos atacaram a Janja. Então, mas todos falam exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, essa jogada da geopolítica é muito simples, cara. O Brasil é dominado pelos globalistas e o Brasil não quer que os comunistas tomem conta como o Lula está querendo. O Lula está querendo trazer os comunistas para o Brasil e fazer o Brasil do comunismo. Só que os globalistas são mais fortes, cara. Os globalistas não vão deixar o Lula fazer isso.